Olá pessoal, muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo, tá? Sentindo minha falta? Faz tempo, né, que eu não posto um vídeo aqui para vocês. São diversos fatores, né? Trabalho, muito trabalho, estudo e realmente outras atribuições que eu tenho feito aí que me impediram de fazer outros vídeos, tá bom? Mas vamos fazer um vídeo bem legal hoje sobre, vou até colocar aqui no Data Show para vocês, deixa eu ver se dá para colocar aqui, sobre administração pública. E sim, nós vamos falar do prefeito, mas não só do prefeito, do gestor público em geral. Ai, professor, quem que é o gestor público? Não é o prefeito, o governador, o presidente? Também. Mas você sabia que o chefe do poder legislativo, o chefe do poder judiciário, também exerce funções, funções de administração? Pois é. Então o vereador ele não só cria leis, mas o presidente da Câmara exerce também atribuições administrativas, como pagamento de funcionário, pagamento de despesas da Câmara Municipal, compra de veículos, da mesma forma o presidente do Tribunal de Justiça, que tem sua equipe, obviamente, que também exerce, claro que não é a função principal, a gente chama de função atípica. O que quer dizer isso? Que não é a função principal, Então, o presidente do Tribunal de Justiça, a função principal do Poder Judiciário, qual que é? É dizer a lei ou analisar a lei em cima de um caso concreto, para ver quem tem direito ou não, Essa é a função típica, que é a função principal. Função atípica do Poder Judiciário, por exemplo, administrar, pagar seus funcionários, pagar despesas, aumentar salário, E assim vai. Poder Legislativo a mesma coisa. Função típica do Poder Legislativo, fazer leis e fiscalizar o Executivo. Função atípica é administrar os recursos repassados à Câmara para que os vereadores possam ter seus salários, suas remunerações, os funcionários, secretários, assim vai, tá? E hoje nós vamos falar dessa questão da administração pública no âmbito geral, tá? Pegando desde o presidente da Câmara até o presidente do Tribunal de Justiça, incluindo aí o prefeito. O prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, assim como o governador, assim como o presidente do Brasil, eles sim exercem atividades típicas de administração. O que são atividades típicas de administração? É pegar o dinheiro público e aplicar em obras, em serviços para a população. Essa é a função típica, Claro que também o Poder Executivo exerce algumas funções atípicas, que não são principais. Por exemplo, editar um decreto, editar um ato normativo, uma lei, uma regra ali que vale para os funcionários da prefeitura, tá bom? Bom, e o interessante é que a administração pública, pessoal, ela, para que se possa exercer de maneira legal no sentido da lei, dentro da lei, é preciso que siga algumas coisas, alguns princípios, tá? A administração pública, ela é alicerçada, agora entenda, a administração pública no âmbito geral, tá? Ela é alicerçada sobre dois grandes princípios, alguns falam super princípios, que é a supremacia do interesse público. Vou falar de novo, vou até escrever aqui, supremacia do interesse público. Esse é um dos.
super princípios. E o outro é a indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Vou explicar isso de maneira bem simples. O que significa supremo? Algo que está acima de tudo. Então, o gestor público, o prefeito, o presidente da Câmara, o presidente do tribunal, quando assume o cargo, eles têm sempre em mente esses dois princípios. Eles sabem que o que vem primeiro é o interesse público, é a sociedade vem em primeiro lugar. Ah, professor, mas na prática a gente não vê isso. Tá bom, briguem lá com seus... em Brasília, brigue no estado aí com o governador e brigue no município com o prefeito e vereadores, tá? Mas em regra eles têm que seguir esse princípio. Quando eu falo princípio, gente, significa que é como se fosse um alicerce sobre o qual todas as leis, o agir do agente público, eles se apoiam, tá? Então o alicerce é fundamental. Então supremacia do interesse público significa que o interesse da sociedade vem em primeiro lugar. Ah, professor, isso é óbvio, né? É óbvio. Então vamos lá. Vamos supor que um prefeito da cidade X, tá? Ele tem um compadre que tem um sítio perto da cidade, tá? Esse compadre ajudou ele a ganhar voto, a família é grande e tal. O que esse prefeito faz? Quer dar uma mãozinha para esse compadre. Ele pega e desapropria o sítio e paga um valor gordo, um valor acima do preço de mercado para esse compadre, para ajudar. Ou seja, ele tinha um sítio, agora com a desapropriação ele tem dinheiro para comprar 2 sítios. Isso é supremacia do interesse público? Não. Não foi colocado na frente o interesse da sociedade, mas o interesse pessoal do prefeito, tá bom? Bom, e professor, e quanto ao princípio da indisponibilidade do interesse público? O que é algo indisponível? Que eu não posso dispor, que eu não posso abrir mão. Então, o interesse público, eu não posso abrir mão do interesse público. Veja que esses dois princípios estão casados. Eles são as duas faces da mesma moeda. Qual que é a mesma moeda? O interesse público. Só que um fala, olha, prefeito, sempre observe o interesse da sociedade em primeiro lugar. O outro fala, olha, prefeito, você não pode dispor daquilo que é público da sociedade. Exemplo, verba, dinheiro público, impostos. Quer ver um exemplo clássico? Um advogado da prefeitura, um procurador, também alguns chamam de procurador, quando tem um cargo de procuradoria, né? Ele não pode, por exemplo, o seu Zé deve imposto IPTU. Faz 5 anos que ele deve IPTU para a prefeitura. Aí a prefeitura entra com a execução tributária, né, com a execução fiscal. A prefeitura não pode dar desconto e diminuir, falar, vamos diminuir para o seu Zé aí, em vez de ele pagar os 5 anos, vai pagar 1 ano só de IPTU. Não pode, porque essa verba é pública, é de interesse público, então ele não pode dispor, não pode fazer esse negócio, mas pode parcelar, entendeu? Por quê? Parcelando não está abrindo mão de dinheiro nenhum, apenas está jogando para frente o recebimento das demais verbas tributárias, tá bom? Então, vamos conceituar aqui, indisponibilidade do interesse público significa que o gestor público não pode abrir mão daquilo que é da sociedade. Quer ver outro exemplo?
Um exemplo clássico também, indisponibilidade do interesse público, o gestor ele tem um desafeto, um inimigo mortal, né? Como sempre. E aí ele quer ferrar esse cara. O que ele faz? Ele percebe que esse cara tem um terreno ali há muitos anos, não constrói e tal. O que esse prefeito vai fazer? Bom, como está previsto aqui na lei municipal, eu vou fazer aquele IPTU progressivo, vou aumentando o valor, vou aumentando, deixar bem alto para ferrar ele, até ele construir alguma coisa. Se o prefeito fez com essa intenção de ferrar alguém, ele está descumprindo a indisponibilidade do interesse público, tá bom? Bom, feito isso, pessoal, explicado, ou estando em termos, né, a gente fala bonito, né, estando em termos esses dois princípios, agora a gente tem que falar alguns princípios que estão na Constituição. São tão importantes quanto esses, tá bom? Se não até mais. Bom, quais são os princípios que estão na Constituição Federal? Vou abreviar aqui, CF de 88, tá? É a Constituição de 1988. Bom, está no artigo 37, caput. Caput é a cabeça do artigo, tá? Onde está o início. Está no artigo 37, caput da Constituição. Tem lá o princípio da legalidade, da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Tá bom? Esse último aqui foi criado mais recentemente, mas os demais já foram criados com a Constituição. Veja, só para você gravar esses nomes, se você pegar a primeira letra de cada palavra, dá um mnemônico que a gente chama, né? Cria-se uma outra palavrinha. Limpe. Então, toda vez que você ouvir falar na televisão que tal prefeito, tal governador, tal administrador público descumpriu princípios constitucionais, lembra do limpe. Ou ele descumpriu a legalidade, ou ele descumpriu a impessoalidade, ou ele descumpriu a moralidade, ou a publicidade, ou a eficiência. Tá bom? Professor, como que a gente sabe? Vamos então colocar, né? Vamos explicar esses princípios. Que, gente, são simples, você vai ter um conhecimento melhor. E toda vez que você ouvir uma notícia de corrupção, lembre-se desses princípios, tá? Por quê? Porque eles são normas de observação ou de observância obrigatória. O gestor público, aliás, todo o funcionalismo público do país tem que ser guiado, deve ser guiado sobre esses princípios. Temos que seguir esses princípios, não tem jeito, tá? Então vamos pelo começo. Princípio da legalidade. Cuidado, tá? Não é a legalidade que está no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição fala também no princípio da legalidade, mas aquele lá é para uso do cidadão, que diz o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem lei ou sem lei prévia, tá? Vou colocar aqui, legalidade, artigo 5º. Aqui, vamos lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, vou falar de novo. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Exemplo. Por exemplo, se não tem lei proibindo você nadar no rio, não tem nada, não tem nenhuma lei falando que é proibido ou que é permitido. Não tem lei. Você pode nadar no rio?
Pode. Agora, tem uma lei proibindo, você pode nadar? Não pode. Se tem uma lei permitindo, você pode? Pode. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Tem uma lei municipal proibindo jogar lixo na rua. Parece bobo isso, né? Mas na Itália, por exemplo, segundo informações, se você jogar lixo, um papelzinho, uma latinha de refrigerante no chão, você é multado, tá? Então vamos supor que aqui na minha cidade foi criada uma lei em que o cidadão é multado, é proibido jogar lixo no chão, e se o fiscal pegar, ele multa. Eu posso jogar lixo no chão? Não. Agora, se não tem nenhuma lei falando sobre isso, eu posso jogar? Posso. Mas aí entra um outro princípio que eu não vou falar agora, tá? Mas veja bem, quão importante é isso, gente. O princípio da legalidade que eu acabei de falar serve para nós, cidadãos, tá? Então a gente só vai agir ou deixar de agir se tiver uma lei prevendo isso. Ah, tem uma lei falando que tem que fazer inspeção veicular todo ano. Tem que fazer? Tem que fazer. Tá bom? Agora, esse princípio da legalidade aqui, ó, vou até dar um destaque maior para ele, porque ele merece, ele é muito lindo. Vamos lá. Esse princípio aqui, deixa eu pegar aqui um traço para grifar de vermelho. Ué, aqui, ixi, aí, é para grifar de vermelho, criança. E este princípio da legalidade, ele tem um significado um pouco diferente, tá, pessoal? Tá? Esse princípio aqui, ele é destinado à administração pública. Ué, professor, como é que o senhor sabe? Vamos lá no artigo 37, caput. Então, vamos lá. Vou copiar para vocês aqui, ó. E vou ler, tá? O artigo 37, caput. Ele fala o seguinte. Opa. Ops. Deixa eu colocar em algum outro lugar aqui. Aqui. Está na própria Constituição. A própria Constituição manda, obriga o administrador público a aplicar. Olha só o que fala o artigo 37 caput. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, poder legislativo, executivo e judiciário, foi o que eu falei agora há pouco, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, tá bom? Então a Constituição está dando um comando para o gestor público. Olha, gestor público, obedeça esses princípios, sob pena de você ser responsabilizado civil e ou criminalmente, tá bom? Bom, dito isso, pessoal, deixa eu só tirar daqui, colocar pequenininho aqui para poder. É muita informação, né? Mas vocês vão gostar. Então, professor, o que quer dizer então o princípio da legalidade administrativa? O princípio da legalidade, pessoal, ele determina o seguinte: que o gestor público, prefeito, presidente da Câmara, presidente do tribunal, na hora de fazer algum ato atípico, no caso aqui do legislativo e judiciário, de administração, vamos supor, dar aumento aos funcionários públicos, ele tem que obedecer o princípio da legalidade, ou seja, tem que estar previsto em lei, num ato normativo, alguma lei.
Ele não pode sair da cabeça dele, eu vou aumentar o salário e no mês que vem já vai receber. Não, tem que estar em algum lugar, decreto ou uma lei feita pela Câmara, tá? E esse princípio diz o seguinte: o gestor público só pode fazer algo ou deixar de fazer algo se a lei mandar ou autorizar. Ou seja, se a lei não falar nada, o gestor pode fazer alguma coisa? Não. No silêncio da lei, o gestor nada pode fazer. Então vamos supor que não tem lei prevendo aumento de salário. O gestor pode aumentar? Não. O gestor só pode agir se a lei autorizar ou mandar. Tem lei que manda. Vou dar um exemplo clássico. A lei do Fundef, sobre dinheiro do ensino fundamental. Fala o seguinte, olha, o prefeito tem que aplicar 60% do dinheiro que vem para o pagamento dos funcionários da educação, ou dos professores, suponhamos. Tá? A lei está mandando. E se o prefeito não pagar, não usar os 60%, aí ele incorre em uma ilegalidade, ele está descumprindo a lei. Tá? Então, o prefeito, quando a gente cobra muito do prefeito, né? Dos prefeitos, no geral, né? Da população. Mas ele está meio preso ali a esses princípios. Ele não pode sair, como dizem aí, né? Ele não pode sair fora da linha. Ele tem que agir ali dentro da linha do jogo, tá? Então o princípio da legalidade delimita a atuação do gestor público, tá bom? Se não, o que acontece? Se não tem esse princípio, prefeitos, como muitos fizeram no passado, pegavam a verba pública e fazia o que queria, tá? E não prestava satisfação para a população, tá? Vê esse princípio e aí deu um break, um freio, falou, opa, gestor, você só vai agir se a lei autorizar ou se a lei mandar. Se a lei nada disser, você não vai fazer nada. Se ela não dizer nada, você vai ficar quietinho ali, sentadinho, observando, tá? Por isso que é complicado quando precisa fazer grandes obras em cidades grandes. Por quê? Primeiro, precisa ter uma lei prevendo a licitação, né? A forma de licitar, a forma de contratar mão de obra e equipamento para se fazer uma obra, por causa disso, tá? Bom, o princípio da impessoalidade, grande princípio, esse aqui é legal. Esse professor, fala sério, é legal, legalzinho. O que é o princípio da impessoalidade? O que é ser impessoal? Que eu não tomo partido. Ou seja, quando eu vou agir como prefeito, eu não posso me beneficiar e nem beneficiar algum colega meu. Da mesma forma, eu não posso prejudicar algum inimigo meu. Eu tenho que agir com isenção. Então significa agir com isenção, sem intenção de promover, vou colocar aqui entre parênteses, que é promover-se, promover alguém, promover a si próprio, ou prejudicar alguém. Você quer ver um exemplo? Um exemplo de prejudicar alguém. Vamos supor que o gestor público ele detesta um funcionário lá, detesta. Acha o cara incompetente, tudo e tal. O que ele faz? Ele faz todo um jogo ali para
para tentar demitir, para exonerar do cargo, intencionalmente. O que ele fez? Ele descumpriu a impessoalidade. Ele agiu com pessoalidade, com parcialidade, sem isenção. Ele agiu com intenção de prejudicar. Não pode. Por exemplo, um exemplo clássico da impessoalidade, turma, é o processo de licitação. Por quê? O processo de licitação, vou pegar um clássico aí. Vamos supor que a prefeitura quer contratar um serviço para limpeza urbana, coleta de lixo. O prefeito não beneficiar nenhum colega, ninguém, o que faz? É feita uma licitação que é composta por no mínimo 3 membros, né? Pelo menos acho que é assim, né? Acho que se eu não me esqueço, são 3 membros. Tem uma lei para isso, prevendo, né? O princípio da legalidade, lembra disso, tá? Tem que estar previsto em lei. E um edital prevendo as regras para licitar. E aí as pessoas interessadas vão apresentar suas propostas no envelope e vão entregar lá para a equipe técnica. Essa equipe técnica vai avaliar quem tem maior condições de fazer a coleta de lixo com mais eficiência, com menos custo e com mais resultado, tá? Sem olhar quem é o dono da empresa, sem ver se aquela pessoa é amigo ou inimigo do prefeito, se aquela pessoa é amigo ou inimigo do presidente da Câmara, tá? Isso é agir com impessoalidade, tá bom? Com isenção. Então, o processo de licitação é um belo exemplo. Se fosse utilizado sempre assim, nós não teríamos problema de corrupção, tá bom? Vamos para mais um princípio, o da moralidade. Esse princípio é muito importante, tá? Professor, todos são importantes? Todos. Princípio da moralidade. O que significa algo que é moral? Moral, apesar de ter um significado muito particular para cada um, moral é aquilo que é ético. Ético, não vou falar ético, vou falar assim, é algo que tem a ver com honestidade, probidade. Algo probo é algo honesto, algo que está dentro da moral, tá? É algo honesto. Sempre vincule moralidade com honestidade. Veja, se um prefeito não cumprir com a moralidade, ele pode sofrer um impeachment, ele pode sofrer uma ação civil pública. Professor, mas me dá um exemplo de moralidade administrativa, um exemplo de moralidade. A pessoa, o prefeito, viu que... só um minutinho. Bom, pessoal, aí falando da moralidade, né? Um prefeito, por exemplo, faz uma festa, está dentro da lei, está previsto o orçamento, vamos supor, 500 mil. E ele gasta só 400. Aí ele pega esses 100 mil reais, ele gasta com outras coisas que não seja com interesse público. Além de ele infringir a impessoalidade, né, que estaria beneficiando alguém ou ele mesmo, ele também viola a moralidade, ele está sendo desonesto, tá vendo? Então, professor, se eu entendi bem, significa que mesmo, por exemplo, tendo uma lei prevendo alguma coisa, nem sempre essa lei é moral? Exatamente. Pode haver uma lei criada intencionalmente, só que ela é imoral. Quer ver um exemplo clássico? Vou dar 2 até.
Vocês merecem. Um exemplo clássico de cumprir o princípio da legalidade, mas descumprir a moralidade. De qualquer forma, gente, ato de improbidade administrativa, passível de punição, até mesmo, dependendo do caso, de ato criminoso, tá? Por exemplo, a Câmara Municipal de um determinado município, no apagar das luzes no final do ano, os vereadores, sabendo que eles estão bem nas pesquisas de voto, vão ser reeleitos, o que eles fazem? Aumentam, dobram o salário deles no finalzinho do ano, antes do ano que vai ser as eleições, dobram o salário, dobra o salário do assessor, dobra o salário do procurador, do advogado, da Câmara. Isso por meio de lei, tá? Dentro da lei. Tá certo? Tá dentro da lei, foi criado, votaram, fizeram a votação, dentro do quórum específico, fizeram a votação, tá dentro da lei. Mas o fato de estar dentro da lei significa que essa lei é moral? É honesta? Lógico que não. Lógico que ela é imoral. Lógico que é desonesto. Por quê? Porque você está onerando os cofres públicos. Nossa, professor, que chique. Os vereadores estão dilapidando, estão gastando demais o dinheiro público, tá? Então, óbvio que essa lei é imoral. Vou dar outro exemplo. Uma Câmara Municipal de uma cidade aprova por meio de lei ou decreto legislativo, dependendo do caso, a compra de celulares, smartphones para os vereadores, sob o argumento de que eles precisam se comunicar, que eles não podem gastar o dinheiro particular deles, do celular deles. Então compram lá celular de 10 ou 11 mil reais para cada um. Fizeram a lei, aprovaram. Está dentro da lei? Tá. Cumpriu a legalidade? Cumpriu. Cumpriu a impessoalidade? Cumpriu, porque não fizeram um benefício específico só para uma pessoa, tá? Só que a lei é imoral. Ela é desonesta. Por quê, gente? Ora, que gasto tem um vereador com celular? Sendo que a maioria tem o salário, já recebe o salário, muitos deles têm outro emprego, né? E aí cai na imoralidade, tá bom? Bom, o quarto princípio, que é um princípio muito legal, é o princípio da publicidade. O que é o princípio da publicidade? Diz o seguinte, que toda a atividade pública, ou toda atividade administrativa, melhor dizendo, ela deve ser publicada. Ou seja, balanço, gastos da prefeitura, gastos da Câmara, tem que ser publicado em jornal, diário oficial, nos sites. E uma coisa importante, esse princípio da publicidade, ele é tão importante que hoje em dia, com a lei de acesso à informação, ela fala o seguinte, que o gestor público não pode ficar só na publicidade passiva, que eles falam. O que é publicidade passiva? Deixar lá, por exemplo, colado lá na Câmara, um edital para um concurso público. Fazer um concurso público para qualquer cargo, assessor, advogado, procurador da Câmara e tal. Aí, ao invés de publicar isso nas redes sociais, no site da própria Câmara, não, põe lá intencionalmente, muitas vezes, coloca lá dentro da Câmara, lá a gente chama no átrio da Câmara, né? Ali no painelzinho da Câmara ali. Tá feita a publicidade. Tá certo isso, gente? Hoje não é mais possível dizer que cumpriu o requisito da publicidade, né? A publicidade tem que ser mais ampla possível. Primeiro,
para a população poder fiscalizar a administração, né? Se eu tenho mais acesso ao que a administração pública está fazendo, eu posso fiscalizar e cobrar do meu vereador, do prefeito, né? E outra coisa, a publicidade tem um caráter de fazer valer seus atos normativos, tem força de eficácia, de validade, ou seja, tem determinados atos que só geram efeitos a partir da publicação. Exemplo, lei municipal. Muitas vezes vocês podem pegar a lei, até lei federal como exemplo. No finalzinho vai estar escrito assim: esta lei entrará em vigor, aí vai estar lá, a partir desta data, ou a partir da publicação, tá? Então a publicidade também é importante para que gerem efeitos, os atos normativos, as leis, tá? Mas o principal mesmo, o cerne da publicidade é que o gestor público ele tem que prestar contas para a sociedade. E não é prestar contas assim, de qualquer jeito não. Tem que ser uma publicidade que a gente chama ativa. Tem que ir lá prestar contas, tem que fazer encaderno, fazer chegar até a população o que o prefeito fez, quanto que o prefeito gastou, quanto que deixou em caixa e assim sucessivamente. Então vamos colocar aqui, a publicidade está relacionada à prestação de contas feita pelo gestor público. E também bem como para que a sociedade fiscalize, além de fazer surtir efeitos de atos normativos. Foi o que eu acabei de falar. Publicidade é para prestar contas à população, né? Serve para a sociedade fiscalizar e serve também para alguns atos normativos terem efeitos. Vou dar um outro exemplo, tá? Fica mais claro ainda, talvez. Vamos supor que eu, Luiz Fernando, vou tirar férias amanhã, né? Já requeri minhas férias, né? No setor específico. Só que para eu poder entrar em férias e voltar das férias, ou melhor, para que minhas férias comecem a surtir efeitos, eu preciso de uma publicação no Diário Oficial da Justiça, no DJE. Então tem que estar publicado lá. Enquanto não publicar, eu ainda não posso tirar as férias, tá? Então a publicidade é para dar ciência também ao funcionário de que aquele ato está ok, pode fazer, tá bom? Por último, esse é um dos últimos princípios colocados ali na Constituição, que estão elencados expressamente, tá? É o princípio da eficiência. Muito legal esse princípio, pessoal. Por quê? Porque esse princípio ele muda o paradigma da administração pública, que a muito custo vem demorando para alterar a sua forma de gerir o dinheiro público, a coisa pública, a res pública. O que é algo eficiente? É você fazer o máximo possível com pouco recurso, tá? Exemplo do princípio da eficiência é você por exemplo, economizar energia, é você estabelecer metas para serem cumpridas. Para vocês terem noção da seriedade desse princípio, já estão cogitando já há algum tempo que os prefeitos que registrem lá suas promessas de campanha, que eles cumpram,
princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele mudou de paradigma a gestão da coisa pública. Antes era focado muito nos meios, na forma de administrar a coisa pública, o dinheiro público. Agora, o foco é no resultado. Então, vou colocar aqui, foco no resultado. Vou dar um exemplo clássico. Apesar de muita gente desconhecer e achar que nós somos vagabundos, né? Funcionário público é tudo vagabundo, como diz muitos aí, né? Em partes tem razão, muita gente tem razão, porque em alguns lugares não é feito o que eu vou falar. Hoje nós temos, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, metas a serem cumpridas, tá? Aqui, ó, metas para serem cumpridas. O foco hoje do Tribunal de Justiça é o resultado. Ele quer resultado. É o maior tribunal do mundo, então precisamos de resultado. Precisamos acelerar, tá? Isso vale para toda a administração. Então não dá mais para você, por exemplo, esperar. Vamos supor que você foi multado, você entra com um recurso da multa de trânsito. Não dá mais para você ficar esperando 3, 4, 6 meses para ver se o teu recurso foi julgado ou não. Tem que ser rápido, tem que ser assim, O mundo contemporâneo, a sociedade de hoje está tão rápida que agora a eficiência, vocês estão vendo aí, a inteligência artificial já está cogitando ser utilizada no Poder Judiciário. A advocacia já está usando. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela faz exatamente isso, ela é eficiente. Ela faz muita coisa em pouco tempo e com pouco recurso, tá? Então, o princípio da eficiência vem aí para mudar de paradigma, né, a gestão pública, que é para focar no resultado, tá bom? Espero que tenham gostado dessa mini aula, tá? Daria para dar um semestre de aula sobre isso, tem muito mais coisa para dizer, mas fiquem com esses princípios básicos aí. Primeiro, os super princípios, né? Supremacia do interesse público, que é o interesse da sociedade em primeiro lugar, e indisponibilidade do interesse público, que é não abrir mão daquilo que é da sociedade, tá? E depois os princípios que estão na Constituição, que são dirigidos para o gestor público, seja prefeito, seja presidente da Câmara ou presidente de um Tribunal de Justiça. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembre-se da palavra LIMP, né? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Legalidade é o seguinte, para o administrador público, ele só age se a lei mandar ou autorizar. Se a lei não disser nada, ele não pode fazer nada. Impessoalidade, o administrador público tem que agir com isenção, sem querer prejudicar alguém e sem querer beneficiar alguém. Moralidade tem a ver com honestidade. O ato público, a gestão pública tem que ser honesta, mesmo estando na lei e dentro da lei está lá algo desonesto, o gestor público não pode cumprir essa lei por causa da moralidade. Publicidade tem que estar relacionada à prestação de contas, abrir o livro da prefeitura, tá? Para que todos vejam como que está sendo administrada a cidade. E por fim, a eficiência, que é o foco no resultado. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, tenham um ótimo dia e até a próxima.